Que a paz do nosso Mestre possa envolver o coração de cada um, né? Que aqui está. E a gente sabe que quando a gente chega aqui, antes da nossa chegada, todas aquelas angústias, aquelas dificuldades que a gente traz no peito na vida, elas já vão sendo direcionadas, né? Para que cada um de nós receba o auxílio necessário, né? De acordo com a dificuldade, o merecimento de cada um de nós. Eu quero agradecer a todos que colaboraram direta e indiretamente pela nossa festinha de ontem, né? Do Dia das Crianças. Foi muito bacana, muito legal, a criançada estava, né, compareceu, né? Apesar do tempo frio, das dificuldades, eles vieram. Estava em torno de, acho que umas 47 crianças e fizeram uma festa mesmo. Então eu quero agradecer por isso. Quero pedir também aos nossos amigos internautas que nos ajudem dando like, fazendo um comentário, dizendo o lugar onde está sendo visto, para que possa essa mensagem chegar ao maior número de pessoas, né? Que assim como muitos não têm condições de estar aqui, não têm condições de ir a uma casa, né? Para escutar a palavra do Evangelho. E isso é muito importante, porque às vezes uma palavrinha que a gente fala, uma conversa amiga, né? Aqui no Evangelho, de repente desperta alguma coisa no coração. É como se fosse um tique, daí fala, nossa, é isso mesmo. E ajuda muito, né? A gente sabe pela gente, né, e pelas pessoas que a gente conversa que é assim, que às vezes a pessoa não está percebendo, mas uma palavrinha que cai e fala, olha, é verdade, é isso mesmo. Então, eu queria pedir isso para os nossos amigos e também para todos que estão aqui, que acreditem, tenham fé, não percam as esperanças, que tudo está acontecendo na hora certa, no momento certo, né? No momento de Deus. Que ninguém está desamparado, que tudo que acontece tem a permissão de Deus e Ele jamais iria permitir que uma coisa ruim acontecesse para ninguém. Então, se acontece e no momento a gente acha que é ruim, mas é para que aquela coisa possa se desenrolar e melhorar. E mais lá na frente, a gente vai ter condições de avaliar e falar, olha, é verdade, isso realmente aconteceu isso para que na frente melhorasse. Porque a gente é que nem criança pequena, a gente pede, a gente sabe pedir as coisas, mas a gente nem sempre sabe o que quer, a gente não sabe o que é melhor para a gente, né? Mas Deus sabe o que é melhor para a gente, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então, vamos prestar atenção no Evangelho de hoje, que com certeza vai acrescentar muito na nossa semana, na nossa vida, e que Deus abençoe a cada um de vocês, de nós. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós agradecemos imensamente a Deus a oportunidade de estarmos aqui, esses encontros que sempre nos ajuda, né, a buscar dentro de nós mesmos, né, a força que nós precisamos, o entendimento, a fé de tudo isso que está acontecendo, né, no nosso mundo, tanto o nosso mundo exterior, né, como o nosso mundo interior também. E eu gostaria de pedir perdão a vocês se a palavra for um tanto quanto repetitiva, mas a gente sente a necessidade das coisas, né? E na maioria das vezes, como a gente confia muito na espiritualidade, esse trabalho que a gente já faz há muitos anos, a palavra, com certeza, na maioria das vezes não é nossa. A palavra, ela chega de uma forma muito sutil, nos toca o coração, nos eleva, né, num degrau um pouquinho maior, não pelo nosso merecimento, mas pela necessidade do trabalho. E Deus, em sua infinita bondade, traz irmãos, benfeitores e nos acolhe o coração para que a gente possa ouvir a palavra mais adequada que nós precisamos nesse momento. Eu, como atendo muitas pessoas às vezes, né, a gente conversa com muitas pessoas,
pelo WhatsApp, presencialmente, e a gente percebe que existe no coração das pessoas, principalmente nesse momento que a Terra está passando, um desânimo muito grande, sabe? As pessoas estão cansadas, entristecidas, achando que os problemas estão sendo excessivos, né, para elas. É muito natural isso, né? Mas nós precisamos aproveitar esses momentos que Deus nos oferece para lembrar da nossa essência, porque mesmo a gente sabendo que somos seres divinos, toda essa materialidade, todo o mundo material, toda essa busca de não sei o que, né? Que todos nós estamos buscando algo e às vezes não sabemos nem atrás daquilo que estamos buscando. Tudo isso faz com que de verdade a gente comece a esquecer que somos essencialmente divinos. E é importante a gente refletir sobre isso, né? Tudo isso que está aqui, que está acontecendo, esse instante do mundo, é muito passageiro. Isso logo vai cessar tudo, né? Agora, o que nós precisamos é entender e compreender qual que é de verdade essa nossa essência, ou vivenciar essa essência que todos nós temos, né? Que é essa essência divina, que está muito presente no nosso íntimo. A espiritualidade nos ensinou isso, né? A nossa criação é essa centelha divina que está dentro de nós. Agora nós olhamos no espelho, nós nos comparamos fisicamente, nós olhamos ao nosso derredor, vemos as coisas que estão acontecendo, as dificuldades que todos nós estamos enfrentando, porque não existe coração sobre a face da terra que não está sendo provado neste momento. Essa é a grande verdade. Todos nós estamos sendo provados de alguma forma ou de outra, mas nós não podemos fugir da nossa essência divina, né? Nós precisamos ter sempre em mente isso. Deus, ele faz as coisas absolutamente certas, né? A gente não pode ter dúvida disso. Tudo que acontece tem um porquê de acontecer. Coisas pequenas, às vezes, que nós achamos que somos nós que estamos fazendo, claro, nós executamos, mas Deus, ele direciona todas as coisas no momento certo, na hora certa, para o nosso aprendizado. Isso é muito importante a gente compreender, né? Então, se Deus, ele toma conta dos seres menores da sua criação, você acha que ele não vai tomar conta de nós, né? Que temos essa centelha divina, que fomos criados para a evolução. Então, com certeza, a espiritualidade se desdobra a todo instante, a todo momento, para trazer a todos nós a inspiração necessária, o entendimento mais perfeito para aquele momento, para que a gente aproveite todos esses recursos. Agora há pouco nós estávamos aqui conversando e a gente fala assim, no fim tudo vai dar certo, né? Mas a gente esquece de ver que já deu certo. Nós temos só que agradecer a Deus tudo aquilo que nós temos, os recursos da vida, né? Esse mundo maravilhoso que foi constituído em nome da humanidade para que a humanidade evoluísse. Então nós precisamos agradecer imensamente a Deus tudo que nós temos. Mas eu estou vivenciando uma enfermidade difícil. Tudo bem, agradeça a si mesmo. Porque já nós entendemos, já compreendemos isso, que essas enfermidades, essas dificuldades orgânicas e físicas que nós temos, é expurgo do nosso espírito, né? Nós estamos colocando para fora aquilo que não é bom para o espírito e para a alma. Então nós temos que agradecer sempre a Deus e aproveitar todos os recursos já constituídos para que a gente possa avançar um pouco mais. Mas para que isso fique mais fácil, é necessário constantemente a gente compreender, entender, refletir, mentalizar sempre isso. Somos essencialmente divinos. Não podemos esquecer disso, porque senão nós vamos achar que somos da terra, né? Somos seres criados aqui e para morrer aqui ficar. Não, nós estamos temporariamente na terra, mas o nosso ser é divino, é espiritual, Nós precisamos compreender isso. Então, se Deus toma conta de toda a sua criação menor, ele toma conta muito mais do nosso coração. E você pega, por exemplo, uma planta, né? Vamos fazer uma comparação, uma planta. Você sabe que a planta, ela precisa de nutrientes da terra, ela precisa de água, né? E ela precisa de uma coisa muito importante, que diz que se fizer falta a ela isso, ela morre rapidamente. Luz. Se não tiver luz, ela morre. Assim também somos nós. Quando nós começamos a nos distanciar
né? No nosso sentimento, no nosso coração, na nossa vida, na nossa trajetória da paternidade divina, é como se nós fôssemos essa plantinha que é colocada na obscuridade, na escuridão. E rapidamente a gente começa a sentir depressão, tristeza, fracasso espiritual. Nós começamos a sentir que as dificuldades e os problemas são excessivamente grandes para o nosso coração. Então nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a vida muitas vezes ela faz isso conosco. Ela chega através de tantos obstáculos, de tantas dificuldades, que nós começamos a ficar com medo de tudo aquilo. E aí começamos a nos esconder, né? Esconder de nós mesmos. E aí caminhamos para a escuridão. E a gente sabe que na escuridão a gente não vai estar bem. Então nós precisamos ser fortes, corajosos, porque essas lições excessivas que o planeta Terra está passando agora, né? Esse momento desafiador é justamente para que a gente vá de encontro a todos eles, porque é exatamente vivenciando esses problemas que nós aprenderemos. É vivenciando esses problemas e encarando todos eles da melhor forma possível que vai surgir de todo esse caos, de toda essa dificuldade, aprendizado, né? E aí cabe uma outra função muito importante para todos nós que somos seres divinos: trabalho. Nós não podemos fugir do trabalho, porque às vezes nós não queremos responsabilidades. Quando a coisa começa a ficar muito difícil, a gente começa a inventar 1 milhão de desculpas, né, para não nos oferecermos nessa tarefa de soerguimento das outras pessoas. E aí entra o egoísmo, né? Eu estou preocupado comigo, eu não estou feliz, eu não estou bem, então eu não quero saber do problema dos outros. Eu vou tentar resolver os meus problemas. Isso não é ser essencialmente divino. Isso é ser do mundo. Isso é ser da terra, né? Isso é ser momentâneo. Nós não podemos ser momentâneos. Nós temos que ser eternos. Nós temos que ser eternos. Na nossa postura, no nosso comprometimento. Agora nós criamos um monte de obstáculos para tudo. Nós precisamos entender que nós estamos aqui na Terra para vivenciar isso, para despertar em nós essa luz divina que existe no nosso coração. Por que nós vemos aqui, entre nós, né, pessoas que têm um dinamismo tão grande, pessoas que têm tanta fé, pessoas que abraçam uma causa com tanto encorajamento? Será que ela é especial? Será que Deus colocou na vida dela algo que não colocou na nossa vida? Não! Isso não é verdade, é porque o coração dela já despertou para essa essência divina. Aquilo que ela vivencia, ela não vivencia por ela, mas ela vivencia pelos outros. Ela já consegue exercitar a compaixão dentro do seu espírito. E é isso que nós precisamos fazer. A vida muitas vezes nos sugere sim, comodismo, né? Essa tranquilidade, essa calmaria, para que a gente não se envolva em tantos compromissos, porque a gente já está excessivamente cansado. Mas nós temos que fazer o inverso. Quando as coisas começam a ficar mais difíceis, aí que nós temos que nos oferecer a tarefa, a ajuda, né? Ao comprometimento, quer seja dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos, ou fora dela. Existe muito serviço a ser feito, existe muito trabalho a ser realizado, em todos os setores. Nós não precisamos estar essencialmente dentro do centro espírita para oferecer o nosso serviço ao Senhor. Nós podemos oferecer o nosso serviço em qualquer lugar, aonde nós estivermos, através da nossa boa vontade, da nossa boa palavra, da nossa boa postura, o nosso respeito, a nossa educação para com as pessoas, para que eles consigam de alguma forma enxergar essa essência divina que existe no coração deles, né? Então o nosso compromisso é grande nesse momento, principalmente nós que já iniciamos nesse aprendizado. Nós que já temos uma parcela pequena de entendimento, de compreensão, precisamos despertar o coração daquelas pessoas que ainda não acreditam em tudo isso. Então, gente, é importante a gente manter esse foco, esse pensamento sempre constante. Eu sou um ser essencialmente divino, né? Não ficar tão preocupado com aquilo que eu aparento, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, de forma nenhuma. Nós precisamos entender que Deus está constantemente nos envolvendo o coração e a alma para que a gente consiga colocar isso para fora. Esse ser divino, ele tem que ser manifestado. Ele tem que ser manifestado em nossas vidas, aonde quer que a gente esteja.
Ah, mas falando assim parece fácil. Realmente, a gente sabe, a gente reconhece que não é fácil. Porque somos espíritos milenares e já viemos de um passado muito dificultoso. Ainda temos um pouco do animal dentro de nós, ainda temos um pouco desse primitivismo, mas já está chegando a hora, talvez tenha até passado um pouco, de nós realmente trazermos essa divindade que existe dentro de nós para o nosso exterior, para a nossa vida, para o nosso comprometimento com todas as pessoas. Né? E infelizmente o que a gente vê nos dias de hoje são pessoas que se entregam à tristeza, né? À depressão. Ah, porque eu estou cansado, a vida está muito difícil, o meu marido não me entende, a minha esposa não é aquilo que eu imaginava, os meus filhos são rebeldes, meus filhos estão com esse problema, aquele problema, e a gente começa a criar 1 milhão de dificuldades, e isso muitas vezes faz com que as pessoas se sintam cansadas, né? Entristecidas, e aí começa a se entregar a uma depressão, a um fechamento, e aí nos envolvendo nessa energia, o que acontece? Nós deixamos a nossa essência divina trancada, né? E começamos a viver no mundo, nos arrastando. Aí não é mais viver, é sobreviver, né? É você vegetar sobre o mundo. Nós não podemos fazer isso. Como nós falamos no início, nós precisamos somente agradecer a Deus, porque o patrimônio que nos é oferecido pela espiritualidade é muito grande, é muito grande. Não existem pessoas sobre a face da terra que já não têm a capacidade, a possibilidade de ajudar o outro. A pessoa pode até falar, mas eu não tenho recurso financeiro. Beleza, você tem boa vontade. Pega as suas mãos e coloca em atividade, numa instituição, para qualquer pessoa. Você pode sempre fazer alguma coisa. Então todos nós temos a obrigação de fazer despertar em nós essa essência divina, né? Que ela está aqui, ela é latente, mas ela está aqui, ela está presente no nosso coração. E isso que vai fazer é exatamente a nossa postura, é o nosso comprometimento com a própria vida. Agora é claro, né, como nós falamos no início, a vida ela é tão cheia de obstáculos, de dificuldades, que às vezes a gente acha que a gente é daqui, né? Que as coisas começaram aqui, aqui vai terminar e acabou tudo. Não, de forma nenhuma. É só um instante. Prova disso nós temos aos montes, né? Quantas mensagens espiritual maravilhosa que nós temos, quantos amigos que vieram da espiritualidade se comunicar e falar, olha, a vida continua após a morte, o que eu passei aí foi somente um instante, aqui é maravilhoso, temos tantos recursos. Gente, nós já temos mais do que o suficiente para estimular o nosso espírito e o nosso coração para continuar aprendendo, para não desanimar. E esse não é o momento de desanimar, porque se nós desanimarmos agora, se nós permitirmos que essa depressão toda caia sobre nós vamos morrer na praia. Essa expressão que se usa, né? A gente já nadou tanto para morrer na praia? Não, é nos esforçarmos um pouco mais. Então eu vejo isso, eu converso com as pessoas, eu estou percebendo o que está acontecendo. Você vai às casas religiosas, não estou falando só do centro espírita não, você vai às casas religiosas, pessoas que são dirigentes de instituições religiosas, eles estão falando, as pessoas estão desaparecendo, as pessoas não querem se comprometer mais com o trabalho. Por quê? Estão desanimados, estão desacreditados, porque a vida está excessivamente agressiva conosco. Os desafios, as dificuldades estão se ampliando. Mas ia acontecer isso agora? Nós já sabemos disso. Você que é estudioso, né, da filosofia, do evangelho, de tudo, você sabe que esse momento ia ser um momento difícil. Então as pessoas estão se distanciando das tarefas. As pessoas estão se enfraquecendo, estão correndo para o escuro. Nós não podemos fazer isso. Vamos lembrar da plantinha, nós precisamos de luz. E nós só vamos encontrar luz quando nós estivermos de verdade sintonizados com a nossa paternidade divina, né? É difícil em muitos momentos? É sim, claro que é. Mas nós precisamos nos recorrer a isso. De que maneira? Eu preciso ir no centro, tomar um passe, ouvir uma palavra do Evangelho? Não. Isso é importante, é muito bom. Mas você pode fazer esse autossocorro dentro da sua própria casa. Ou em qualquer lugar que você estiver. Dentro da sua mente e do seu coração. Se conectar com Deus. Agradecer a Ele pela vida e pedir, Senhor, mostra-me o caminho para que eu possa encontrar cada vez mais a luz.
para que eu possa oferecer, mesmo o pouco que existe dentro de mim, em benefício dos meus irmãos que caminham junto comigo. E não ficar medindo, mas eu não vou falar com Deus dessa forma porque Ele vai me mandar uma tarefa e eu estou passando por tantas dificuldades agora. Estou com uma enfermidade, estou com um problema financeiro, estou com dificuldade dentro do meu lar, dentro da minha casa. Porque se nós pensarmos assim, nós não vamos fazer nunca nada. De maneira nenhuma, porque a vida é sempre desafiadora, sempre vai existir um problema, uma dificuldade, essa é a grande verdade, Se nós formos medir desse jeito, nós não estaríamos nem aqui agora, nem aqui. Então nós precisamos colocar essas tarefas acima de toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho, porque senão não conseguiremos sair dessa obscuridade e ir para a luz, e esse é o momento. Nós precisamos estimular quanto mais corações possíveis para despertar, dar o exemplo. Isso é muito importante. Então, gente, a palavra dessa manhã é para que a gente nunca, jamais se esqueça que nós somos essencialmente divinos. Todos nós somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, Essa centelha divina, a qual nós somos criados, está aqui e ela vai desabrochar. Quer seja hoje, amanhã, daqui a alguns séculos, nós não sabemos, mas ela vai desabrochar. Mas esse momento da Terra é um momento muito importante, onde a espiritualidade está nos convocando a fazer isso, porque estamos a um passo de compreender essa realidade e nos transformarmos de verdade, em seres muito melhores do que nós somos. Mas depende desse próximo passo. Depende desse esforço, dessa dedicação, da renúncia muitas vezes, porque é isso, é renunciar. Quem não renuncia não consegue avançar. A gente aprendeu isso. Antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande de compreender isso. Eu quero tocar minha vida do jeito que eu quero e quando sobrar um tempinho, quando der certo, quando as coisas ficarem favoráveis, aí sim, eu vou fazer alguma coisa a alguém, eu vou dar o próximo passo no aprendizado. Não é isso que nós fazíamos? Agora não, agora nós entendemos. Não, eu preciso renunciar a alguma coisa na minha vida para oferecer a mim mesmo e às outras pessoas, senão não vai funcionar. Então nós temos vários exemplos que passaram sobre a Terra e nos ensinaram. Sem renúncia não tem evolução. Sem renúncia você não consegue dar o próximo passo. Sem renúncia você não vai vivenciar na luz. É isso. Agora, é difícil renunciar? Sim, para muitos corações ainda é. Porque as pessoas, como criam todos esses obstáculos, ela vai sempre arrumar uma desculpa para não fazer. Ela vai sempre arrumar uma desculpa para não ir adiante. Isso é ruim para o coletivo? É, mas é muito pior para o próprio coração dela, para a sua individualidade. Porque nós não avançamos, nós não evoluímos, porque estamos insistindo nessa permanência do sofrimento, da dor, e aí nós não encontramos a solução para os problemas, porque a gente só consegue encontrar a solução dos problemas quando nós nos entregamos a essa renúncia, quando nós esquecemos de nós mesmos e começamos a viver um pouco mais o outro, viver um pouco mais as situações externas, aquilo que está acontecendo e que eu posso colaborar. Então nós temos vários exemplos. Você pega o Chico Xavier, esse amigo, esse irmão, que hoje se encontra na espiritualidade, o quanto ele não trabalhou junto com os benfeitores espirituais para trazer todo esse material que nós temos hoje, que nos sustenta, que nos anima, que nos dá entendimento, esclarecimento, mas ele precisou renunciar, Renunciar, ele não se casou, ele não constituiu uma família, ele não foi, pelo menos aquilo que a gente sabe, o Chico, ele não tirou semanas e dias de férias, como nós tiramos muitas vezes, O Chico não deu desculpas para fazer isso, para fazer aquilo. Hoje eu não posso porque, E aí? Então é renúncia, gente, é renúncia. E tarefa é uma coisa que não falta para o espírito. Imagine você, nós que já tivemos todo esse esclarecimento que nós temos, se nós chegarmos na espiritualidade hoje, lógico, seremos atendidos, socorridos, momentaneamente, porque viemos recentemente da Terra, trouxemos algumas energias ruins que precisa passar por uma asepsia, beleza. Mas vai chegar um momento que nós vamos encontrar a lucidez,
Vai chegar um momento que vai encontrar o equilíbrio no seu espírito. E o que você vai fazer? Você vai ficar passeando, se divertindo na espiritualidade? Não. Lá, o lema é trabalho. Né? Trabalho. Então, por que não começar a fazer isso aqui mesmo? Por quê? Porque excessivamente a gente dá desculpas, né? Por isso, por aquilo. Então, gente, é importante a gente entender, compreender. Somos seres essencialmente divinos e precisamos colocar em movimento essa energia. É essa a essência. Esse movimento tem que estar constantemente trabalhando, servindo, né? Produzindo, né? É isso que é importante a gente compreender. Agora, quando nós paramos de produzir, o que acontece? É como aquela plantinha que nós falamos que vai para o escuro, vai para a obscuridade, né? Por algum motivo que a gente invente, né? A gente cria um obstáculo qualquer e a gente vai para a escuridão. E a gente começa a morrer espiritualmente. A gente começa a ficar entristecidos, né? A vida parece que não faz mais sentido. A gente começa a se entregar a algum tipo de vício, alguma coisa. Porque a vida não está fazendo sentido para nós. Mas por quê? Porque nós ficamos na ociosidade. Eu vejo isso, às vezes, no coração das pessoas que estão excessivamente depressivas, sabe? Passando por problemas psicológicos, tristeza, angústia. A pessoa fica fechada dentro de casa. De repente, alguma coisa mexe no coração daquela pessoa e ela se anima. Ela esquece dela mesma, ela começa a fazer um trabalho social, ela começa a se dedicar mais a um parente difícil, ela começa a conversar mais com as pessoas. O que acontece? Ela esquece do problema dela e a doença desaparece, a enfermidade vai embora. Percebe, gente? É isso. À medida que nós nos movimentamos de verdade, à medida que nós colocamos em atividade essa energia que tem dentro de nós, tudo aquilo que nos incomodava mentalmente, espiritualmente, desaparece. Isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Então, é movimento, a vida é movimento constante, sempre, para o bem, para a luz, para que a gente consiga de alguma forma promover essa energia no coração das pessoas. Essa é a essência, né, da nossa reflexão hoje. Precisamos compreender que somos essencialmente divinos e precisamos viver segundo tal. E não viver como seres materializados. Não, de maneira nenhuma. Antigamente sim, quando tínhamos o primitivismo, o material ele tinha uma influência muito grande sobre nós. Tinha, de verdade. Era assim, era natural. Mas agora nós já invertemos esse quadro, né? Agora nós precisamos exercer influência sobre a matéria. A matéria não me domina mais, eu domino a matéria. É isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos das coisas materiais aqui na Terra, precisamos sobreviver, ganhar o nosso ganha-pão, beleza, normal. Mas nós sabemos da nossa essência e sabemos aquilo que precisamos fazer para mudar o jogo, para virar o jogo. Precisamos, né? Então, a mensagem da espiritualidade nessa manhã é essa, todos nós. Anime o seu coração, não fique entristecido por qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, mas dê a volta por cima, né? Mude essa energia, porque tudo é frequência, né? Nós podemos mudar a frequência da nossa energia e fazer daquilo que é negativo positivo. Basta a gente acionar esse poder que nós temos dentro de nós. As pessoas duvidam disso. Quando Jesus falava do poder da fé, é exatamente isso. É você compreender essa verdade, compreender essa luz que está dentro de você e fazer isso vir à tona. Isso chama-se fé. Fé. E aí, quando nós acionamos isso diante da nossa tarefa, do nosso trabalho, o nosso desejo verdadeiro de fazer a diferença, nós conseguimos vencer. Conseguimos. Então não tenha dúvida disso. Não se entregue a essa tristeza. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente, né, reflita, né, medite, olhe para dentro de você e veja o que você pode fazer nesse momento. E supere essa dificuldade que você tem de renunciar. Porque a renúncia é uma coisa muito importante. Quando nós deixamos de atender o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós sempre atendemos as necessidades dos outros. Sempre. Mesmo que conscientemente você acha que não, você está trabalhando simplesmente, mas de alguma forma você está servindo a alguém.
você está servindo alguém. Então é isso, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça o coração, nos dê entendimento, para que de verdade a gente possa vivenciar de maneira diferente, né? Começar a caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio e sempre conscientes de que de verdade somos seres divinos e precisamos nos manifestar dessa forma. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Meus amigos, meus irmãos, nesse momento em que sentimos no nosso coração as vibrações desse ambiente a envolver todo o nosso coração, vamos nos lembrar que somos espíritos, centelha divina, revestidos temporariamente do corpo, da carne, para que possamos, através da nossa humanidade, cumprir com os nossos propósitos, progredir, nos tornarmos melhor e auxiliar sempre o nosso irmão que caminha lado a lado. Que possamos nesse momento encher o nosso coração das melhores energias, do amor, para que nossos amigos aqui presentes possam se utilizar desse sentimento que vai ser emanado para todos os corações de todo o nosso planeta, aonde quer que se encontre um irmão, que ele seja socorrido nas suas dificuldades, nas suas aflições, quer esteja na menor idade, quer esteja no fim da sua caminhada aqui na Terra, quer seja nossos irmãos desencarnados, que ainda precisam estar nessa vibração aqui do nosso planeta, por um motivo ou outro, que sejam direcionados para que consigam encontrar com os nossos amigos tutelares, mensageiros divinos, para nos socorrer. Que a paz de Jesus esteja sempre presente na vida e no coração de todos. Que assim seja. Estamos então mais uma vez agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, por esse momento de reflexão, que nós possamos sair daqui levando em nossos corações essas energias de paz, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos dessa manhã no nosso dia a dia. E pedimos a Ti, Jesus, que abençoe o nosso trabalho de passes para que nós recebamos tudo aquilo que necessitamos para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que a Tua paz esteja sempre conosco e nos acompanhe. Que assim seja.